Boa noite. O conto desta noite se passou nos anos 1980, nos Estados Unidos, na Avenida Sunny Brae, em San Fernando Valley, ao norte de Los Angeles. Apesar de ser chamado de conto, este é um relato de alguém que passou por algo sobrenatural. Diz-nos a pessoa: minha mãe e eu nos mudamos para a Casa Verde, na Sunny Brae, em 1980. Antes de a comprarmos, a casa pertenceu a uma companhia imobiliária que a alugava. Mas, por alguma razão, como fiquei sabendo graças à vizinha do lado que veio nos dar as boas-vindas, poucos dos inquilinos ficaram nela por muito tempo. A vizinha ficou feliz de saber que nós compramos a propriedade e que estávamos planejando ficar lá por um tempo, já que houvera tantas famílias mudando-se para casa só para deixá-la em pouquíssimo tempo. Perguntei-lhe de quantas famílias estava falando e sua resposta foi que se tratava de bem mais de uma dúzia em menos de 2 anos. Isso me pareceu extremamente estranho, já que aparentemente não havia nada de errado com a casa. Na verdade, contratáramos um inspetor para examiná-la antes de fechar a compra, e em seu relatório por escrito, ele deu a ela nota 10. O quintal era lindo, com palmeiras adultas, flores, iucas e grandes cactos, e nos fundos havia uma piscina recém-pintada. Era uma bela casa. Pouco tempo após nos mudarmos para casa, uma série de eventos estranhos e inexplicados começaram a acontecer, iniciando com um som de batidas alto e contínuo, que nos acordou no meio da noite. Assustadas, fomos investigar o som e encontramos a portinhola de madeira para o sótão, que se localizava no teto, no fim do corredor, batendo violentamente de cima para baixo, com muita força. Isso continuou por alguns momentos, enquanto olhávamos sem acreditar. Daí, tão repentinamente quanto começou, aquilo parou. Antes de voltarmos para a cama, apanhei uma corda e prendi a portinhola à maçaneta da porta do armário com força, para que não batesse mais. Numa manhã, após minha mãe ter saído de casa para trabalhar, despertei com o som de uma pancada alta vinda da sala de estar. Quando saí da cama para investigar, descobri que uma pintura a óleo, que ficava em cima do sofá, caíra, sem razão aparente. Fui recolocá-la no lugar e notei que o gancho no qual o quadro ficava pendurado estava firmemente preso à parede e o arame do quadro estava perfeitamente intacto. Fiquei pensando o que poderia ter causado a queda do quadro, chegando à conclusão de que alguém ou alguma coisa precisaria ter tirado o arame do gancho antes de jogar o quadro sobre o sofá. Mas quem? E por que razão? Outra tarde, quando eu estava sozinha em casa, o silêncio foi quebrado pelo som de uma voz feminina dizendo o meu nome. O tom da voz era esquisito. Ela declarara meu nome em vez de dizê-lo, como se quisesse que eu soubesse que ela sabia qual era meu nome. Instintivamente, olhei em volta, pensando que minha mãe voltara para casa cedo, e de alguma forma eu não a ouvira entrando. Chamei seu nome, mas um silêncio sepulcral foi minha única resposta. Nesse momento, reparei em uma estranha nebulosidade que parecia tomar o ar. Era muito fina e quase indetectável. Comecei a sentir calafrios e senti um desconforto tomando meu corpo. Chamei por minha mãe novamente, perguntando se ela estava em casa. De novo, não houve resposta. Eu sabia que não era minha mãe. Passou-se mais ou menos 1 minuto e então ouvi o que soava como o som vago e suave de uma caixa de música sendo tocada à distância. A melodia era desconhecida para mim, e me lembro que havia um tom de melancolia nela. Levantei-me da mesa e, com meu coração batendo acelerado,
caminhei silenciosamente na ponta dos pés pela sala de jantar, até a sala de estar, e daí pelo corredor, até o quarto de minha mãe, de onde parecia vir o som da música. Mas, no instante em que coloquei minha mão na maçaneta da porta para entrar no quarto, a música cessou. Como a estranha névoa no ar, ela simplesmente desapareceu. Meses se passaram sem mais incidentes. O outono substituiu o verão, até que chegou o feriado de Ação de Graças, e com ele uma chuva de gelar os ossos. Naquela noite, tínhamos convidados para o jantar, minha prima Bárbara, seu marido Jimmy e seus 2 filhos. Eles sabiam muito bem da atividade sobrenatural que ocorrera na casa meses antes, e durante nossa conversa após o jantar, o assunto de fantasmas acabou surgindo. Sem aviso, batidas fortes, como o som de alguém esmurrando uma parede com raiva, veio do quarto de visitas, no outro lado da casa, e parou após alguns segundos. Todos corremos para o quarto para investigar, mas não encontramos nada novamente. Esses acontecimentos eram enervantes, porque aconteciam repentinamente e quando eram menos esperados, mas não inspiravam pavor em mim ou faziam sentir-me ameaçada. Uma noite em que estava sozinha em casa e ouvi o som da torneira externa que ficava atrás da casa sendo aberta e fechada. Quando olhei pela porta, deslizante do pátio para o quintal iluminado pela lua, fiquei aterrorizada ao ver uma silhueta negra do que parecia um homem parado em silêncio, observando a casa. A torneira continuou a abrir e fechar conforme a figura começou a caminhar lentamente em minha direção. Com meu coração a 1000 por hora, imediatamente liguei as luzes do pátio e da piscina, na esperança de assustar o invasor, mas o som intermitente de água correndo pelos canos nas paredes continuou. Pela primeira vez, desde que nos mudáramos para aquela casa, eu me senti aterrorizada. Estava tão assustada que até telefonei para a polícia diversas vezes e contei que alguém estava tentando entrar na minha casa. A polícia não veio e passei o resto de minha noite insone no quarto da minha mãe, armada com uma faca de cozinha, um martelo e com uma mesa cheia de gavetas bloqueando a porta. Tamanha era a realidade para esta mulher, as assombrações que estava vivendo. Outro incidente assustador ocorreu na casa quando minha mãe estava viajando com alguns amigos no fim de semana. Bárbara e eu tínhamos combinado de sair naquela noite e pegarmos um cinema com seu filho e sua filha, e ela veio de carro até minha casa para buscar-me. Antes de sairmos, assegurei-me de ligar uma luz e um rádio, ambos na cozinha, para fazer parecer que havia alguém em casa enquanto eu estava fora. Eu sempre fazia isso para afastar ladrões. Quando voltamos mais tarde naquela noite, minha prima viu uma sombra estranha movendo-se pela cortina na janela da cozinha quando nos aproximávamos da porta. Achando que isso fora causado pelos faróis de algum carro que estava passando ou o reflexo de uma das luzes da rua, ela rapidamente esqueceu o assunto e nem sequer me contou até mais tarde. Destranquei a porta da frente e entramos no vestíbulo. A casa estava silenciosa e fria como uma tumba, e o som de nossos passos no chão azulejado ecoavam. O rádio não estava ligado quando saímos? Perguntou Bárbara com uma expressão de medo surgindo em seu rosto. Nervosa, confirmei com um aceno de cabeça enquanto ia para a cozinha examinar o rádio. Acabei descobrindo que alguém ou alguma coisa virara o botão para a posição de desligado. De repente, senti uma presença estranha e ameaçadora na casa, e apesar do ar gelado, percebi que estava suando frio. Você não deixou uma vela acesa em um dos quartos? Deixou? Ouvi Bárbara perguntar do vestíbulo onde ela ficara. Não, é claro que não, respondi, ao mesmo tempo em que voltava ao vestíbulo para ver do que ela estava falando. Pude ver uma luz estranha emanando de um dos quartos no fim do corredor. Era como o brilho fraco de uma vela, lampião ou um abajur. Ficamos paradas lá por cerca de meio minuto com nossos olhos fixos nela, quando de repente o brilho foi eclipsado por uma sombra escura, com forma humana
que se movia em nossa direção. Gritamos e, sem hesitar, saímos correndo da casa tão rápido quanto nossas pernas permitiam, buscando refúgio no carro de Bárbara, que estava parado no meio-fio em frente à casa. Trancamos as portas, ligamos o motor e ficamos sentadas lá pelo que pareceu uma eternidade, vigiando a casa em busca de algum movimento ou atividade. Mas não havia nada. Finalmente, fomos até o condomínio onde minha mãe estava e lhe contamos nossas experiências em Sunnybrae. Ela reuniu os amigos e todos voltamos para casa, apenas para encontrarmos tudo aparentemente normal. Todos os cômodos foram examinados cuidadosamente, mas não havia sinais de invasão e não estava faltando nada. Notei que o estranho frio que sentíramos dentro de casa mais cedo desaparecera. Nessa época, Bárbara começou a experimentar visões estranhas e horríveis sobre minha casa. Uma vez ela viu em seu olho da mente uma das paredes da minha sala de estar, aquela de onde o quadro caíra, coberta de sangue, e captou o que ela sentiu ser impressões psíquicas de uma mulher de meia idade sendo brutalmente assassinada dentro da casa. Ela também sentiu que os fantasmas da mulher assassinada e seu assassino assombravam a casa. Fossem as visões de Bárbara eventos reais do passado ocorridos na casa, ou simplesmente o resultado de medo e uma imaginação hiperativa, elas me motivaram de qualquer modo a começar a pesquisar a história da casa, na esperança de encontrar algumas respostas. Comecei entrevistando alguns de meus vizinhos para ver se eles sabiam de alguma morte ou assassinato que tivessem ocorrido na casa. Ninguém com quem falei tinha qualquer conhecimento de tais acontecimentos, mas ninguém vivera no local tempo suficiente para saber a história completa da casa e de todos os que nela viveram antes de minha mãe e de mim. Uma noite, a lâmpada no teto do quarto de minha mãe explodiu misteriosamente, lançando uma chuva de faíscas sobre a cama na qual ela estava dormindo. Pouco tempo depois disso, minha prima Bárbara contou-me que várias vezes em que me ligava e ouvia a secretária eletrônica, ela ouvia uma voz masculina estranha sussurrando algo na linha enquanto ela tentava deixar uma mensagem para mim. A voz do homem não era ouvida quando tocávamos a fita. Esses acontecimentos inexplicados e a atmosfera inquietante dentro da casa estavam começando a ter um efeito negativo sobre minha mãe e eu. Minha mãe parecia estar sofrendo uma mudança de personalidade, ficando cada vez mais irritadiça, e às vezes seu comportamento poderia ser descrito como próximo do irracional. Era como se estivesse se transformando em uma pessoa totalmente diferente da mãe que eu conhecera e amara toda a minha vida, o que me perturbava bastante. Eu acabei caindo em um estado de depressão sem razão aparente. Comecei a escrever poesias mórbidas sobre amantes vampiros que chupavam sangue e sobre ser enterrada viva. O interesse crescente no lado mais negro do oculto começou a consumir-me. Eventos não relacionados à assombração nos forçou a pôr a casa na Avenida Sunnybrae à venda em 1982. Entretanto, vendê-la mostrou não ser nada fácil. Muitos compradores em potencial vinham dar uma olhada no lugar, mas parecia que ninguém queria fazer nenhuma oferta. Não foi surpresa ouvir mais de uma pessoa comentar que tinham a sensação de que a casa não parecia certa. Eu me lembro de um jovem casal hispânico que meu corretor trouxe para ver a casa. Eles fizeram um tour pela casa e do outro cômodo ouvi a esposa dizendo que não gostava da casa e que queria sair dali imediatamente. Ela então disse algumas palavras em espanhol para seu marido e sua frase terminou com as palavras Castelo de Drácula. Nós eventualmente vendemos a casa, mas somente quando reduzimos o preço em vários milhares de dólares, a menos do que pagamos por ela 2 anos antes. Foi assim que os compradores começaram a nos fazer ofertas. Lamentamos perder dinheiro sobre nosso investimento, mas ao mesmo tempo ficamos felizes de nos livrarmos da casa e de toda sua energia negativa. 2 dias antes da sexta-feira 13, em agosto de 1982,
removemos nossas coisas da casa. Conforme minha mãe e eu caminhávamos para o carro com nossa bagagem na mão, eu me virei para dar uma última olhada no que se tornara nosso antigo lar. Repentinamente, senti uma sensação de libertação e alívio correr pelo meu corpo, como se alguma nuvem escura tivesse finalmente se dispersado. Desse dia em diante, minha mãe voltou a ser como era antes, e meus ataques de depressão acabaram, assim como minha estranha obsessão com a morte e o lado negro. Este é o conto de hoje. Na quarta-feira, ouviremos outra história. Obrigado a todos.